Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É muito bom estarmos retornando das festas do final do ano. Agora a nossa festa começa a ser todos os domingos aqui na igreja, né? Mas graças a Deus que muita gente que viajou, muitos que estavam com famílias, hoje já começaram a retornar. E muitos ainda retornarão por esses dias. Quero agradecer a Deus por você estar aqui. É uma alegria para nós. E inclusive os visitantes. Nós temos ali umas 2 senhoras nos visitando. Eu quero, para não constranger, agradecer a presença, pedir que Deus abençoe grandemente, que Deus fale ao seu coração, em tudo, por tudo que já fizemos e pela palavra de Deus, que Deus abençoe grandemente suas vidas, suas famílias e tudo que realmente vocês estão envolvidos. Assim também oramos pela igreja e por todos os nossos irmãos, pelos presentes e por todos aqueles que estão viajando, estão cuidando de família, estão enfermos. Que Deus esteja operando na vida de cada um. Bom, nós temos o compromisso desde o ano passado de falar sobre o livro de Atos. E nós temos procurado mensagens que tem na palavra de Deus, né? Nós temos aí o livro de Gálatas sendo estudado, nós temos o livro de 1 Coríntios, que João Paulo tem se esforçado muito e trazido boas, ótimas mensagens, e eu tenho aqui me esforçado com o livro de Atos, estou no capítulo 6, que hoje nós vamos terminá-lo, Atos capítulo 6, versículo de 8 a 15. Atos capítulo 6, os versículos de 8 a 15, como o assunto é propício, eu quero falar sobre um tema muito além de um diácono, muito além, para começar esse ano, falando desse tema, muito além do diácono. Diácono todos nós sabemos, que é serviço, diaconia, é um serviço prestado à igreja de muito valor. Então, são homens preciosos, mulheres preciosas, quando desempenham essa diaconia, esse trabalho. E como a gente está discorrendo sobre o livro de Atos, então não tem como pular isso aqui e deixar de falar desse assunto tão precioso. Mais uma vez, né? Muito além de um diácono. O que será muito além de um diácono? Vamos ler esse texto. A partir do versículo 8 do capítulo 6 de Atos diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Elias. Os homens subornados para dizer isso. Olha, nós ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Elias.
e excitaram o povo. Versículo 12. Os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, pelo que tu és Deus. Sobretudo, não será a minha motivação, nem mesmo o meu desejo que vai fazer diferença, porque o Senhor é. Então Deus, o Senhor sendo, nós clamamos, nós suplicamos ao Senhor, que opera no coração de cada um, e que ao receber essa operação do Senhor, cada um olha para o alto e diz: é do Senhor que veio essa palavra, é do Pai, Ele está falando comigo, não é o pastor, não são palavras do pastor, mas é o Senhor Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, como já foi dita aqui, a palavra de Deus viva e eficaz, a palavra de Deus que é penetrante, a palavra de Deus que discerne pensamentos e intenções do coração. Pai querido, nós clamamos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que opera na minha vida, em tudo que eu vou falar, seja comigo, Senhor, e também nos corações de cada um aqui, cada um que vão ouvir essa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, se existe um lugar que tem problema, esse lugar é onde? Na igreja. Se existe um lugar que tem problema, é na igreja. E quanto maior a igreja, maiores são os problemas. Nós temos aqui um grupo de pessoas, considerado um grupo pequeno, temos alguns problemas, mas uma igreja muito grande tem vários problemas. Então, a igreja tem problema. A família, quando tem um grupo de pessoas dentro de casa, tem problema. Então, todos os lugares que reúne pessoas, que há um agrupamento, tem problema. E quanto maior a família, maior a igreja, maiores são os problemas. Foi assim quando houve o crescimento no início da igreja, porque a igreja, ela cresceu rapidamente. Os irmãos, lendo o início do livro de Atos, nós já passamos por lá, né, que num dia só, na pregação de Pedro, aquela pregação tão eloquente, a pregação de realmente chamar ao arrependimento, aquela mensagem, quase 3.000 almas receberam o Senhor Jesus, creram em Jesus, e a partir dali, logo em seguida, mais um grupo de pessoas, totalizando quase 5.000 pessoas, receberam o Senhor Jesus. Então, essa é a bênção de pessoas que ouvem a palavra de Deus, que se envolve, que crê em Jesus Cristo, se agrupa, mas ali tem problema. No
no capítulo 6, no versículo 1, já diz aqui: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, e porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Problema. Se você for abandonar a igreja por causa de problema, você não para em lugar nenhum, nenhuma igreja. Você vive para lá e para cá. Por quê? Porque a igreja tem problema. E onde você for, se não tiver, como já ouvi várias vezes, se não tiver problema na igreja, quando você chegar lá, você levou você carregou consigo um problema. Porque daí você vai falar da outra igreja. Ah, eu vim de uma igreja que tinha isso, que tinha aquilo, que se portava desta maneira, e aí então começa um problema. Mas, por causa dos problemas, foram eleitos os diáconos. Olha que bênção. Em tudo, eu conheci o Dr. Silas Evangelista, em São Paulo, um homem muito conhecedor da palavra de Deus, nossa família toda conhece ele. E ele dizia: Deus não perde para nada, para ninguém. Não há nada fora do controle de Deus, e Deus, então, em tudo é vencedor. Seus problemas, Deus tem tudo no controle, tudo nas suas mãos, conhece tudo. Então, descanse em paz. Se você crê em Deus, os problemas que eu tenho, Deus. Aliás, nós falamos muito nesse tempo de ansiedade, e 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então é com ele. Tudo é com ele. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Tudo é com ele, com Deus. E assim Deus, pelo seu Espírito, orientou a igreja. E foi para servir na distribuição justa dos alimentos que Estevão mais 6 homens escolhidos conforme a orientação do Espírito Santo, mais 6 homens cheios do Espírito Santo foram apresentados aos apóstolos. Aqui estão eles, escolhidos, eleitos pela igreja. Olha que autoridade tem a igreja. Tem gente que acha que a igreja não tem autoridade. A igreja tem autoridade de Deus. Por isso nós fazemos assembleia. Por isso a assembleia é importante, porque é dado essa autoridade à igreja. E o Espírito Santo recorreu à igreja. Isso é muito importante para nós que somos membros de uma igreja. A igreja tem autoridade. Então o Espírito Santo fala para a igreja escolher. E os apóstolos chamaram, reuniram os discípulos, que eram muitos, falaram: escolhei, pois, 7 varões, para homens espirituais, homens cheios de sabedoria. E eles escolheram, e colocando-os na frente dos apóstolos, foram ordenados a esse ministério pelos apóstolos. Então estava ali o grupo de pessoas ordenadas a esse ministério de servir, e de servir alimentos. Esse era o propósito. Foram eleitos para que os líderes espirituais se devotassem à oração e ao ministério da palavra. Então não foram eleitos para servir as mesas, para dividir justamente os alimentos, mas olha como isso já começa a uma ramificação de bênçãos, de proveito para a obra, o serviço daqueles homens. Por quê? Já tinha um propósito definido pelos apóstolos. Olha, vocês fazem isso,
e aí nós vamos ter tempo para a oração e para a palavra. Você, como servos, que todos da igreja são servos para servir a igreja, para servir na igreja. Você tem pensado, olha, eu estou aqui e eu me envolvo com a igreja, com o trabalho da igreja, para que pessoas que oram tenham tempo de orar, pessoas que pregam tenham tempo de ler a Bíblia, os professores da escola dominical, eles têm um tempo de estudar a palavra de Deus para ensinar a sua classe. Então, olha que não é realmente um negócio assim, os diáconos estão lá atrás, só fica lá atrás, só serve a mesa, faz distribuição de alimentos. Não, é algo espiritual, algo cheio de sabedoria, conhecimento, algo que Deus tem para a sua igreja. E aí depende de cada um de nós nos envolvermos para o bem do outro. O que o outro faz? O que o João Paulo faz? Dá aula? Qual é o meu trabalho de fazer com que o João Paulo tenha essa liberdade de dar aula? O Tiago dá aula aqui para o grupo, para a igreja, todos os domingos na escola dominical. E eu tenho que proporcionar isso com oração e com ajuda para que ele tenha liberdade. Mas assim, os departamentos da MCM, os departamentos do infantil, precisamos dar suporte em tudo. Isso é fazer a verdadeira diaconia. Então foram eleitos esses homens, foram escolhidos, homens que estavam dispostos a servirem e solucionarem problema. Porque não adianta a igreja ter, vou escolher 7 homens. Hoje nós temos 7 diáconos. Mas, e a Cláudia, né, que também falou, olha, precisa, porque tem uma mulher no meio aí para ajudar, porque pode ser que haja um constrangimento. A igreja entendeu isso, tá bom. Mas não é para a Cláudia pegar os problemas que existem e trazer para o pastor, não. É para trazer ali no corpo diaconal e resolver. Eu não preciso me envolver com isso. Então, olha que cada um dos diáconos tem a responsabilidade de resolver o problema. E a autoridade para resolver o problema. Não criar outro em cima do problema. Então, resolve o problema. É para isso que foram instituídos. Podemos dizer que aqueles diáconos, pelo menos 2 deles, foram além de um diácono. Nós temos Filipe, nós temos Estevão. Foram além de um diácono. E é claro que hoje nós não vamos deixar Filipe de lado, porque o texto fala de Estevão, então nós vamos tratar de Estevão. Queremos falar de Estevão, que nos deixou um exemplo de servir muito além de um diácono. Exemplo de servir muito além de um diácono. E quando podemos perceber isso? Primeiro ponto. Quando ele é cheio de fé e poder. É muito além de um diácono simplesmente. O Espírito Santo já havia padronizado pessoas cheias de sabedoria, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas honestas, cheias de fé. E aqui nós temos Estevão. Estevão, um homem que estava cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e fazia sinais entre os povos. Prodígio e sinais. Há um autor que diz que isso ele foi uma herança, porque ele estava envolvido tanto ali com os apóstolos, que recebeu essa herança daquilo que os apóstolos faziam. Então foi passado por bênção para Estevão
isso é um pensamento de um teólogo, mas pode ser. A verdade é que ele estava tão envolvido com as coisas espirituais que faziam sinais entre os povos. Mas quando ele é cheio de fé e de poder, quando ele fazia prodígios e sinais, quando a sua vida é conhecida pela fidelidade, ele era fiel em tudo que ele fazia. A fidelidade era estampada em Estevão. Ninguém tinha dúvida do que Estevão podia fazer. Quando não se limita ao ministério dos alimentos. O que é isso? Olha, você tem uma responsabilidade, ele diz, eu já fiz a minha parte. Eu já cumpri o meu ministério, né? Não como Paulo lá em 2 Timóteo 4, mas aquele negócio eu já fiz a minha parte aqui, já está bom. Eu estou presente na igreja, eu sempre venho na igreja, e eu sempre estou aqui, então eu já cumpri. Isso que na vida de Estevão não existia. A fidelidade e também o ministério dele não era limitado àquilo que, olha, faz isso, está bom demais. Estevão também evangelizava, Estevão cumpria a palavra de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso nos ensina como ser fiel. Isso nos ensina de fidelidade, porque às vezes nós estamos envolvidos com a igreja, mas envolvidos com a igreja para fazer algo limitado, e esquecemos de tudo aquilo, do contexto geral, das palavras do Senhor Jesus, que diz a cada um de nós, que nós devemos cumprir como discípulo, como pessoas que crê. Você crê realmente em Jesus? Ou você está brincando de crer em Jesus? Se você crê em Jesus, olha para Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20, quando Jesus disse, eu tenho poder no céu e na terra, e portanto ide, fazei discípulo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho guardado, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem para a igreja, essa é a ordem para cada um de nós. Então, eu preciso crer realmente, de falar assim, eu creio, e vestir essa camisa da verdade, da palavra da boca de Jesus. Então, isso Estevão fazia. Mas quando que ele se mostrava ser cheio de poder, cheio de fé e de poder? Quando a sua vida é irrepreensível. Irmãos, uma vida irrepreensível, de boa reputação, cheio de sabedoria, se dedica totalmente na causa da igreja, totalmente na causa da igreja. Eu vejo aqui, pela graça e misericórdia de Deus, as pessoas que foram eleitas, no ano passado elas já estavam trabalhando, trocaram de local de trabalho, não foi fazer uma coisa diferente, né? Uns vieram aqui para cantar no grupo, e mudaram, mas estavam envolvidos e continuam envolvidos. Nós não acabou aqui. A nossa caminhada não acabou aqui. Então nós devemos continuar. Temos um ano aí que todos dizem que será um ano muito difícil, mas a igreja nunca teve moleza. A igreja tem que anunciar Jesus em toda parte, e fazendo todo o trabalho que ela pode. Então, cada um dos irmãos tem essa responsabilidade de fazer. Você precisa realmente, sabe o quê?
Tem alguns versículos na palavra de Deus que o crente tem que saber decore e salteado. Decore e salteado. Primeiro, eu sei, tem vários textos, mas eu sei de Mateus capítulo 16, versículo 24. O crente tem que saber disso, pelo menos parafrasear isso aí. Quem quiser vir após mim, Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, não precisa ficar adulando o crente, passando a mão na cabeça, não precisa ficar elogiando, não precisa. Olha, você tem que ter renúncia da sua vida, porque se você estiver envolvido com os dois mundos, então você não teve renúncia, não é de Jesus, não tem nada a ver com Cristo. Você pode viver toda a vida na igreja. Você pode pular, você pode glorificar, você pode fazer tanta coisa. Mas o que Jesus quer é renúncia. Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, seguir Jesus. O outro é Gálatas 2:20, bem conhecido. Já estou crucificado com Cristo. Olha, já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vivo uma vida de Cristo. Então não vou ter problema. Cristo vai ter problema, não eu. Eu vivo Cristo. Certo? Nós temos que ter isso, renuncia a si mesmo, vive essa vida de Cristo. A Bíblia diz que nós já morremos, já estamos crucificados com Cristo. A vida que nós estamos vivendo aqui é para anunciar Cristo, para engrandecer a Cristo, para adorar a Cristo, para ver o que Cristo deixou para nós, como responsabilidade, até o dia que Jesus falasse, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais, vós também. Naquele dia, só bênção, mas até aquele dia, Cristo, viver Cristo. Não é viver Cristo aqui, depois ali atrás, esquecer que sou crente. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, se dedica totalmente à causa da igreja. E ainda quando ele é cheio de Deus. Cheio de Deus. Você já se sentiu cheio de Deus? Cheio no sentido aqui, eu já tive lendo alguma coisa que é justamente coberto totalmente, né? Seguro totalmente, entregue, vivendo Cristo totalmente, né? Renunciar e viver Cristo. Então, cheio de Deus, são suas palavras, seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de interpretar, seu modo de amar, seu modo de perdoar. Está cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. No livro de Atos capítulo 6, versículo 3, diz, escolhei, pois, entre irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. E o versículo 5 diz, e esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram homem de acordo com a orientação do Espírito Santo. Muito bem. Ainda cheio da graça de Deus. O versículo 8 diz aqui, e Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Graça de Deus, a graça estendida, a graça derramada, a graça, o favor imerecido de Deus sobre a vida da pessoa. Favor imerecido, cheio de graça, essa graça é aquela generosidade,
aquela compaixão, que você olha um povo que está perdido, você tem o mesmo sentimento de Jesus. Nós falamos muito aqui de Isaías 9:2, né, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre a sombra da morte raiou a luz. É isso, Deus enviou o seu Filho unigênito para que o povo não andasse mais em trevas, mas tivesse luz. Jesus veio para esse fim, e Jesus deu-nos exemplo de amar, de ter compaixão, e Estevão está aqui dando também um exemplo da sua vida, de graça, compaixão, um coração generoso. Mas também, como Jesus fazia, Estevão também tem uma palavra que fere ao mundo, não que fere os crentes, não que fere aqueles que creem, mas que fere ao mundo. E você tem essa palavra, você tem uma palavra de adoração, você tem uma palavra de salvação, você tem uma palavra de edificação, você tem palavras lindas que você extrai da palavra de Deus, e é essa a palavra de Deus que você está falando. Mas também você tem palavra, aliás, lá em Coríntios, diz que a palavra para a vida e a palavra para a morte. Então você tem também uma palavra que o mundo, ao ouvir, vai dar um passo para trás quanto à sua aceitação de você. Então, por mais que eles tivessem aí uma boa palavra, ele também tinha uma palavra que fere ao mundo. Fere ao mundo. No Evangelho de João, capítulo 15, deixa eu ver se eu acho aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 a 20, olha que lindo. Deixa eu ver esse negócio aqui, que já está... Versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo e tirei para fora, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Olha que interessante. Não são as pessoas que fazem mal, que nos prejudica, porque elas querem, mas o mundo. Nós estamos no mundo. Então, quando Jesus esteve, o mundo, aquilo que ele falava que agrediu o mundo, claro, é como jogar pedra em caixa de marimbondo. Você vai ter um retorno, o mundo se irrita contra você. E quando nós falamos da nossa fé, do nosso Cristo, do amor que nós temos por Deus, e da grande salvação que Deus nos deu, e anunciamos que essa salvação pode ser alcançado, muitas pessoas, né? Nós não sabemos quem são eleitos, quem são salvos por Deus, então nós temos que pregar a todos uma palavra. O mundo vai se irritar contra o pregador, irritar contra, e Jesus está preparando seus discípulos, dizendo: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguir a mim, vão perseguir vocês. Então, creia na palavra, creia no que está escrito, e creia que nós fomos escolhidos para isso.
Fomos escolhidos para fazer a vontade de Deus. Mais uma palavra, assim Estevão cumpria seu papel, cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você vai fazer tem que ter fé. A Bíblia diz muito claro que sem fé é impossível você até se aproximar de Deus, porque aquele que aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tem que crer. Então precisa de fé. E precisa ser cheio do poder de Deus. Onde que nós recebemos, onde que Estevão recebeu esse poder? Se nós voltarmos um pouquinho a Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: e recebereis o poder, recebereis o poder. Ser cheio do poder de Deus, é aquele que crê. Olha, essa palavra foi para mim. Essa palavra que recebereis o poder, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra de poder, de dedicação, de missões, de evangelização no mundo todo, é um poder recebido de Deus ali. Então todos, Estevão não era sozinho, cheio de poder. Nós temos a mesma promessa, o que precisamos é crer, como Estevão cria, e como ele anunciava com dedicação, com todo afinco, a mensagem da palavra de Deus. Então, essa palavra, esse poder recebido do alto, lá no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, é a palavra de poder para todos nós. Segundo ponto, quando a sua apologia destruía os contradizentes, nesse confronto, porque estamos no mundo, e quando você começa a exercer o seu cristianismo, a sua fé no mundo, claro, você vai encontrar problema. E os homens, o mundo, não aceitavam a mensagem de Estevão, mas não resistiam à sabedoria e o espírito com que falava. Tinha jeito, queria discutir, mas existia uma sabedoria que Estevão falava e não tinha jeito deles superá-lo. Adolf Paul declara que graça e poder formam uma unidade, assim resistir os inimigos. A graça e o poder se formavam numa unidade, e esses inimigos não tinham condição nenhuma de ferir a ponto de superar a sabedoria de Estevão. Estevão não tinha apenas uma vida irrepreensível, mas Estevão tinha uma obra irrefutável, que testemunhava da sua vida. A obra que Estevão fazia, falava dele, anunciava que ele era um seguidor de Cristo. A obra que ele fazia, ele não fazia para, olha pessoal, é eu que estou fazendo. A obra que ele fazia era anunciando Cristo ressurreto, o Cristo que foi morto, estava vivo, ressuscitou. Essa obra que Estevão fazia, anunciava. Estevão tinha uma palavra irresistível. Se ele tinha uma obra irrefutável, ele tinha uma palavra irresistível, que provocava a oposição, provocava os inimigos,
da cruz de Cristo. Hoje muda muita coisa. Hoje existem também os inimigos da cruz de Cristo, que você, com poucas palavras, você pode provocá-los, e eles se levantarem contra você. Os inimigos sempre usaram suas estratégias malignas. Sabe o que é estratégia maligna usada pelos inimigos? Suborno. Duas classes de homens covardes, tanto aquele que pratica o suborno, como aquele que se deixa ser subornado, ou se entrega ao suborno. É a tal da corrupção, a tal daquele negócio, porque um é sem vergonha porque oferece o suborno, né? E o outro porque aceita o suborno, aceita ser subornado. Homens sem valor, valores morais, aliás, sem nenhum valor, não só morais, né? Nenhum. Homem sem caráter, mentiroso. Vamos, homem sem caráter. Homem que você não pode confiar. Eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim: rapaz, eu tenho um amigo desde a infância, e ele tem um filho, rapaz, o filho, por causa do meu amigo, ele veio com um negócio do pai, a gente é muito amigo, e ele pediu 3.000 emprestado. E também, eu não sei, tem umas pessoas também que tem uns problemas sérios, né? E ele falou: tudo bem, eu vou te emprestar. Emprestou esse dinheiro, daí ele precisava ir comprar alguma coisa ou tirar esse dinheiro. Eu sei que ele deu o cartão, o cara de 3 pegou 5.000. Nesse Natal ele foi lá e pegou uma leitoa assim, por R$200, para abater na dívida, para ver se o cara, porque o cara não quer pagar nada. Então os caras pegam, usam, pede emprestado, depois fala mais nada, sem caráter, mente, olha, eu não posso, pegou para quê? Então são homens assim, classes de homens covardes, mentirosos, mentem como se defendesse padrão religioso. Esse é o ápice, né, da coisa. Mentiroso defendendo o padrão religioso. Olha no versículo 11 e 13, diz assim: então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Elias, contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra eles, arrebataram e o levaram no conselho, e apresentaram falsas testemunhas, essas figuras aqui, que dizia: esses homens não cessam de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Eles estavam falando qualquer coisa ali, viu? Eles estavam falando aquilo para ganhar o elogio, o dinheiro, o suborno daquelas pessoas que dirigem a vida deles. Suposto religioso. Olha esse santo lugar aqui. É assim, desse jeito. Eu estou emagrecendo, que esse óculos meu está caindo toda hora. Homens tão presos ao mundo, que a sua natureza caída, que não tem liberdade de fazer diferente. Sabe o que é natureza caída do homem? Que mesmo você deixa ele para fazer a coisa boa, ele não faz, porque a natureza dele é caída, e onde ele agir, ele vai agir de acordo com a natureza dele. A natureza dele é caída.
Não tem jeito. Se Deus não colocar uma nova natureza, e por isso que a Bíblia diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Na verdade, essa nova criatura é nova natureza, novo tudo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Aquela natureza, ela tem que ser transformada, não adianta ser crente com a natureza caída, né? Crente com a natureza caída, ele está indo assim, quando ele vê aquelas coisas que chamam a atenção dele, mais do que aquilo que a palavra de Deus lhe oferece, que tem pessoas assim, que ele olha nas coisas do mundo e fala, rapaz, eu vou por aqui mesmo, hein? Pela vista, pelo que ele vê, prazer que ele sente, natureza caída. Estava falando com um irmão lá em casa hoje, falei, isso é a mesma coisa de você ter aqueles joguinhos que tem o coelho lá, tem as casinhas em volta assim, e o coelhinho no meio, você pega, deixa livre a liberdade doida, né, do coelho, ergueu o coelhinho, sai e entra numa casinha daquela. E ele entra na casinha que ele escolhe ali. Ele escolheu ele entrar numa casinha daquela. Mas ele não pode fazer outra coisa. Ele não pode sair para fora, ele não pode ir para o mato, ele não pode sair para comer. Ele tem que entrar numa casinha daquela, porque está condicionado aquilo. Ele está condicionado a entrar numa daquelas casinhas, a liberdade que ele tem, aquelas casinhas. Então, vamos jogar, fala o número, tu compra os números lá, depois larga o que está prendendo o coelhinho, a arapuquinha que está prendendo o coelhinho sai correndo, e entra em qualquer casa. Ele escolhe entrar numa casa, mas ele não pode escolher outra coisa além disso. A natureza dele está condicionada ali, e o crente pensa que tem liberdade. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo, eu já estou terminando, mas olha aqui João capítulo 8, versículo 30, diz assim, dizendo essas coisas, muitos creram nele, e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisa conhecer a verdade para ser liberto, é pela palavra, pela verdade de Deus, por Jesus é que nós somos libertos. Não pensa você que é de outra forma, não. É por Jesus, é pela conhecer a verdade. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão. Olha a hipocrisia. E nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Nós somos livres. Olha, pensando que eram livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não tem liberdade para vocês, vocês são servos do pecado. Se deixar vocês, soltou, vocês vão entrar na casinha do pecado. Vocês vão ter prazer no pecado, dá uma volta para lá, dá uma volta para cá, falou, vou entrar nessa. Chega exatamente no lugar do pecado. Porque está condicionada, a sua natureza precisa ser transformada para você ter uma outra posição. Respondeu-lhe Jesus, versículo 35, ora, o servo não fica para sempre, na sua casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. É o filho que tem que libertar. Jesus veio para nos dar essa liberdade. Eu não tenho outra maneira de alcançar essa liberdade, se não for por Jesus, se não for por aquilo que Cristo fez por nós. Bem sei que sou da descendência de Abraão. Querer ensinar isso para Jesus, ele fala, bem sei, eu sei de tudo isso aí. Contudo, procurais matar-me. Que raio de liberdade de filho de Abraão é esse? Se vocês fossem filho de Abraão, você estava procurando me matar, estava procurando me dar uma vida. Deus disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te chamarei, e lá ele fala assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Filho de Abraão não vai amaldiçoar, ninguém serão benditas toda a família da terra. Se vocês fossem filho de Abraão, não estava querendo me matar. Então,
só para a gente terminar o horário, de fato, esses presos sem liberdade que têm a mente condicionada ao pecado. E terceiro ponto, quando cumpre o seu ministério até a morte. Estevão, todos nós sabemos que Estevão foi fiel até o dia que foi apedrejado, e no dia que foi apedrejado ele ainda falou: Senhor, perdoa os seus pecados. Eles não sabem o que fazer, mas mesmo assim foi apedrejado. Então ele nos ensina aqui uma mensagem nesse texto final, de não desistir por alguém pensar diferente. Irmãos, tem gente que pensa diferente de você, não desiste porque alguém pensa diferente. Procure entender, procure ensinar aquilo que você sabe, e procure aprender aquilo que você não sabe. Não desista, não. Eu vou falar para você hoje, não desista, procure aprender, se humilha. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso. Se humilha. Não desistir por ser acusado falsamente. Acusado falsamente, agora eu vou desistir de tudo. Que desistir nada, eu sou de Deus. Tenho convicção da minha salvação. Nada. Romanos diz: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem nada pode nos separar desse amor. Então não desistir por ser mal interpretado, porque aqui eles interpretavam mal, falando para Estevão, que Estevão estava acusando aquilo que Jesus falou. Mas Jesus estava falando do tempo dele mesmo, e eles estavam fazendo uma confusão danada aqui. Lucas 21:6 e João 2:19. O homem, muito além de um diácono, não faz somente o que lhe manda, não somente o que lhe manda, não somente o que ele recebe. Preste atenção no Jesus curou 10 leprosos. Falou: vai, faz a tua oferta lá, vocês vão ficar limpos. Foram 10, mas um fez a lei, um voltou para agradecer, a gratidão no coração. O seu rosto é visto como o rosto de um anjo. E aqui nós poderíamos falar muita coisa, irmão. Nós sermos vistos como o rosto de um anjo que ajuda, um anjo que perdoa. Você já perdoou? Você realmente tem um coração que perdoa? O seu semblante mostra Cristo, vive Cristo, mostra a alegria de ser um salvo em Jesus Cristo, mostra convicção. Se Cristo voltasse agora, olha, passou um avião aqui, deixou uma bomba aqui em cima, todos nós partimos desse mundo. Para onde tua alma ia? Que convicção você tem da tua alma? Essas coisas que você tem que melhorar aqui. Isaías 55:6, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E ele tem um grande conhecimento da palavra de Deus, e usa a palavra de Deus na sua defesa, e anuncia Cristo vivo, o único Deus verdadeiro. Irmãos, nós não temos que mostrar absolutamente nada de nós mesmos para ninguém. Nós não precisamos mostrar para ninguém que eu tenho qualquer coisa diferente. Eu tenho que ter conhecimento da palavra. 2 Timóteo 3:15, né? Seja um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que mostrar nada, tenho que mostrar a palavra diz isso, meu filho. Se quiser crer, creia, se não quiser, não sou eu que vou botar na tua mente, tem jeito. O machado abrir a cabeça para colocar a palavra, só o Espírito, isso é obra do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que amar pecador, amar todo mundo. Palavra de Deus, verdadeira palavra de Deus, anunciado com amor. E para concluir, um homem muito além de um diácono é um ser
além, é ser além do nosso chamado. Você foi chamado, você tem um chamado, seja além desse chamado. É muito além. Um diácono tem que ser além de um diácono. Tem que evangelizar, tem que fazer missões, tem que fazer mais. Jesus disse, aquele que faz só o que manda é o quê? Servo inútil. Então, seja um além. Esse é o nosso desafio, ser além do nosso chamado. Para que você foi chamado? Seja além. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus. Que Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja conosco, permaneça conosco, com todos os seus filhos em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, boa semana e volte outras vezes com o espírito de fazer além, de adorar o Senhor na beleza da santidade dEle.